Olá, está no ar mais o Talk Camp, o podcast para falar com você, empreendedor. Hoje estou com um rapaz que está na terceira ou segunda geração empreendendo na cidade de Várzea Paulista. O pai lá atrás começou atendendo os empresários e ele está dando continuidade. Seja muito bem-vindo, Fernando Pasqualino. Obrigado, Daniel. Uma honra estar aqui com você, seguindo aí, né, a tradição da família, trabalhando não só com os empresários, né, na parte privada, mas agora na pública também. Bom, é legal. Conta um pouco qual é a sua trajetória, como que você iniciou atendendo esse pessoal. Bom, posso fazer uma introdução só do meu pai? Deve, na verdade pai não. começou? É porque as pessoas pensam às vezes que meu pai começou grande, coisa. Meu pai, cara, ele foi feirante, engraxate. Ele começou pequenininho mesmo, meu pai já vendeu de tudo, foi fazer faculdade, o meu irmão Fábio já tinha nascido, ele começou a fazer contabilidade e ele trabalhava no escritório de outra pessoa aqui na cidade, o escritório São José, e teve um negócio trágico com um ex-proprietário do escritório. Ele sofreu um acidente naquela estrada de Bragança, a estrada Bragantina ali, e os três, vamos dizer, gestores, as pessoas mais velhas do escritório, era meu pai, a Tereza, que até hoje é comadre do meu pai é padrinho da filha da Tereza, tudo, e mais um rapaz, que eu não me recordo o nome, até porque ele sai da história nesse ponto, né? Eles assumiram a empresa, e esse rapaz pegou os clientes, a parte dele, e foi embora. A Tereza e meu pai continuaram trabalhando junto. A Tereza engravidou, tudo. Aquela época meio que era comum as mulheres, quando engravidavam, paravam de trabalhar mesmo, tudo. E a Tereza também parou, vendeu a parte com meu pai. E meu pai aí assumiu e começou a trabalhar e seguiu. Isso fazem 53 anos. E lá está, né? A família inteira entrou. Aí todo mundo começou a trabalhar, não só no escritório, né? Na época tinha um escritório, tinha escola de datilografia, escola de informática, escola de inglês, né? E dividia. Tinha o despachante também, então dividia. O Fábio, na época, até trabalhava primeiro no despachante, eu ficava na Wizards, aí o Felipe, meu irmão gêmeo, trabalhava no escritório, depois trocamos um pouco, mas isso eu era bem jovem mesmo, né? Eu ficava no Xerox, aprendendo as funções lá, 12, 13 anos. Aí, com 16 anos, eu fiquei de fato mesmo na parte das escolas, na parte de educação, e o Fábio foi para o escritório e o Leandro Passos ficou no despachante. E o Felipe já queria ser médico, então ele começou a estudar, fazer cursinho, e acabou saindo um pouco dessa parte empresarial. E aí foi dividindo cada vez mais. E seu pai fazia questão de vocês já jovens, sim. fazendo parte do... E meu pai, ele não só fazia questão de nós estarmos a família inteira trabalhando nas empresas, como ele fazia questão que todo mundo fizesse todos os trabalhos. Então, ia tirar xerox, ia fazer o lançamento no caixa, ia fazer lançamento de nota, ia fazer a parte de RH, ia fazer a parte jurídica, um pouquinho, tudo como aprendiz mesmo, para aprender tudo. Os funcionários, eu tenho bastante carinho por vários ainda que estão nativos. Eu tenho 40 anos, vou fazer 41 ano que vem, eu tinha 12 nessa época, tem funcionário que me ensinou que ainda está lá no meu pai. Isso é difícil de ver hoje em dia nas empresas. Hoje em dia. E assim, logo você foi carreira solo e atendeu o público, né, na verdade. Aí eu trabalhei até 19, 20 anos lá com meu pai. Eu abri minha empresa com 17 anos, a primeira empresa minha mesmo, com 17 anos. Chamava Rede, era a primeira lan house aqui da cidade. E aí fui fazer Direito com 18 anos, fiz um ano de Direito, que era um desejo muito da minha mãe, que eu fizesse Direito, que ela queria ter feito Direito, ela é formada em Letras, e magistratura também, né, professora, minha mãe. Continuei trabalhando, em 2016 fui eleito, né, aí
2017 comecei a aprender mesmo, de fato, o que era estar dentro da Câmara Municipal. A gente pensa que a gente sabe o que faz o vereador, tudo, mas lá dentro é diferente, tem muito estudo, tem que se preparar muito com a lei orgânica, o regimento interno, saber como funciona as sessões, aprender a ler um projeto de lei. E mesmo assim, eu ainda acho que o Brasil peca ainda de não dar um certo treinamento aos vereadores. Um preparo, né? Na verdade, tinha que ter um preparo, um pré-vestibular, um vestibular, né? Para ver se está qualificado, se preparar melhor, né? O vestibular, eu não digo porque você cercearia, né, o direito de qualquer pessoa, né? A premissa é que qualquer um pode ser candidato e que se ele estiver representando uma parte que se sente representada por ele vai ter o voto e vai poder representar. Vou te dar um exemplo, por exemplo, um ribeirinho lá na Amazônia. Ele não vai saber ler, não vai saber escrever, provavelmente, né? Claro que nem todos, né? Muitos com certeza sabem ler e escrever, mas às vezes o cara, pela natureza do trabalho que ele executa na floresta, ele não vai saber mesmo, né? Ele tem mais que saber onde está o peixe, pegar o peixe, cuidar da família dele, da casa dele. E ele não vai ter esse preparo acadêmico. Eu não estou sem nenhum julgamento aqui, né? Criando mérito nenhum. Até estou defendendo a posição que ele tem que poder. Porque às vezes ele mesmo, sem ter essa parte de estudo formal, ele vai saber mais do que o pessoal de lá, o ribeirinho, precisa do que um cara... Vem de fora, né? Que vem de fora, cheio de graduação, não vai saber o que o pessoal que vive na floresta precisa. Então, por isso que tem que ter... tem que ser aberto. Mas uma vez a pessoa eleita, né, ensinar mesmo, pegar na mão e falar assim, olha, isso é um orçamento, isso aqui são as leis orgânicas do município, ó, é assim que funciona o orçamento. E depois assim, dali foi picado pelo mosquito, pelo bichinho. Da política? Não consegue mais sair. Não, na verdade, é que, pensa, o que é mais gratificante para o ser humano do que a gente poder ajudar o ser humano, poder trabalhar fazendo bem, de fato, né? Você pode ter uma série de trabalhos. O trabalho é fundamentalmente uma pessoa está trocando o tempo dela por um valor em dinheiro para entregar algo, seja para uma empresa ou para um cliente. Ela está trocando o tempo dela, a vida dela, por dinheiro. Então é uma troca comercial. Então, se você puder fazer, né, algo que vai ajudar as pessoas, que é a coisa mais importante no mundo, né? Você poder fazer algo gratificante no sentido de pegar a pessoa que está mais precisando de ajuda. Quem que precisa mesmo do serviço público, né? É a pessoa que tem menos recursos. Então, política não é um jogo justo, vamos dizer. Mas se você puder ver pela parte de possibilidade mesmo, de você fazer a coisa certa e aprender e fazer os contatos, assim, eu não vejo nenhum outro lugar que você consiga afetar tantas pessoas, a vida de tantas pessoas, quanto na política. Um professor impacta a vida de milhares de pessoas durante o seu trabalho, um médico também, centenas, milhares de pessoas durante o seu ano de trabalho. O político afeta milhões, né? Então, é o lugar que você pode, de fato, fazer o bem para a sociedade de passeada, né? Onde você pode ajudar a transformar para sempre a vida das pessoas. Mas tem todos os percalços juntos. Entendi. Hoje você está na frente de uma secretaria, né? De desenvolvimento, trabalho e da fazenda. Exato. Na verdade, quando se fala em fazenda, vamos deixar um pouquinho mais. Eu queria que você falasse do trabalho, do desenvolvimento econômico aqui da cidade. O prefeito, professor Rodolfo, me deu a oportunidade, na época eu era vice-prefeito, me convidou para ir trabalhar em frente à parte de desenvolvimento econômico, por causa dessa experiência que a família tem na parte privada. E eu acho que eu fui muito feliz na escolha, né? Porque na época a gente trabalhou um pouco mais na parte fazendária, que estava precisando, tinha bastante coisa para acertar.
Mas que fique bem claro, né, Daniel? Deixa eu explicar aqui pro pessoal, né? Os tributos municipais, eles são bem reduzidos, né? A parte fazendária é basicamente o IPTU e ISS, tem mais alguns impostos, mas é bem pouco. No que eu me concentro na parte de fazenda mesmo, são os repasses, porque apesar da maior parte dos impostos que incidem aqui sobre os moradores da cidade serem impostos federais, impostos estaduais, como o ICMS do Estado de São Paulo, é um imposto estadual, imposto sobre circulação... Mercadoria e serviços, né? Mercadoria e serviços. Mas é o povo de Várzea que paga. Então pagou, mandou para o Estado de São Paulo. No que eu estou me concentrando? A gente vê a base de cálculo que é usada quando a gente manda e se o valor retorna adequadamente. Se a gente vem, se retorna tudo que deveria voltar para o município. É nesse trabalho que eu estou tendo baseando, foco. E que a gente está tendo bastante resultado. Por quê? Porque é como você ter um sócio. Imagina que você é sócio. Um município, né? Somos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então é como se fosse 5 mil associados e o sócio majoritário é o governo federal. Então você manda o dinheiro para lá. Se você tivesse um sócio, Daniel, chegasse no final do ano, ele falasse assim, Daniel, tá aqui a sua parte do rendimento da empresa. Uma coisa é você pegar e contar o dinheiro. Ele fala assim, aqui tem 10 mil que é a sua parte, Daniel. Você vai contar os 10 mil. Tem 10 mil aqui, beleza. Mas não é esse o ponto, se tem os 10 mil ali. O ponto é, como que você chegou nesses 10 mil? A memória de cálculo disso, do que está sendo... Como que você... Da onde que você tirou, Fernando, que é 10 mil que eu deveria receber e não 11 ou 9? Por que eu recebi 10 e o meu vizinho aqui recebeu 11, o outro 15 e o outro 5, né? Então é nisso que eu estou batendo, conferindo se os repasses do governo estadual e federal são corretos para que a gente possa melhorar a arrecadação do município sem afetar o munícipe, né? Especialmente para não afetar a competitividade que nós temos aqui no município, né? Para que Várzea tenha empresas, indústrias, serviços cada vez mais competitivos. Além disso, é óbvio, né? Gerar mais empregos e trazer mais indústrias. Mais negócios. Mais negócios de todas as naturezas para cá. Porque é aquele ciclo virtuoso, né? A gente traz mais empresas, gera mais emprego, gera mais consumo, gera mais arrecadação, investimento em infraestrutura que, por sua vez, gera mais investimentos e mexe toda a roda. Então, você fazendo bem feito esse trabalho fazendário, você coloca essa roda virtuosa, esse ciclo virtuoso para gerar riqueza no município e manter esse ciclo no município. Além disso, né, Várzea Paulista foi recordista aqui no aglomerado urbano de Jundiaí em geração de empregos formais, né? A Várzea foi referência nos últimos 4 anos, aí batemos todos os recordes de geração de empregos formais, que são empregos de carteira assinada, e a gente tem que fazer uma ressalta também para o pessoal entender que é diferente empregos e empregabilidade. Então, se confunde muito, né? Confunde, né? Então, empregos diretos, carteira assinada, é algo raro, escasso hoje em dia. E só esse ano aqui nós tivemos quase 900 vagas aqui em Várzea Paulista formadas, né? E esse número vai sendo atualizado cada vez que eu dou entrevista ou falo, eu tenho que estudar de novo. Porque que bom, né? Na verdade, sempre está aumentando, ele não está abaixando. Estamos numa toada muito boa, então você pega numa cidade de 118 mil habitantes, igual a Várzea Paulista, estimado, né? 1.000 empregos formais, você fala assim, é menos de 1%, mas a pessoa que trabalha, a faixa etária produtiva, não é todo mundo, né? Tem os idosos, tem os aposentados, tem as crianças, tem as pessoas que escolhem não trabalhar, tem estudantes também. Então, aqui em Várzea, a força de trabalho, a gente pode colocar aproximadamente 40 mil trabalhadores. 1.000, aí faz diferença. Com certeza. Aí você impacta mesmo o mercado. E qual que é a ideia? É que essas pessoas, né, esses novos trabalhadores, assalariados, também consumam na cidade, que para sua vez, né, vai gerar mais emprego. Porque se a pessoa está consumindo aqui... gera mais demanda, né? Por exemplo, o trem intercidades,
o TIC, que está sendo tão discutido aí, o governo do estado licitou. A ideia é que a gente tenha uma base de manutenção aqui em Várzea Paulista. Vai gerar muitos empregos, são mais de 1.000 empregos diretos. Diretos, são empregos da malha ferroviária, então ferroviários. Então, gera-se muita riqueza e mantém-se a riqueza aqui no município. Várzea Paulista virou referência. Eu nunca vou esquecer um painel que nós tivemos em Jundiaí, né? E estávamos eu e o Michael de Nóbrega agora, que é vereador. Ele era gestor executivo comigo na pasta de geração de emprego e renda, e nós estávamos lá em Jundiaí, teve painel de desenvolvimento econômico, e acabou assim, nós fomos perguntados muitas vezes por outros secretários, por outros gestores municipais lá, o que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo. Qual era a receita? Qual era a receita? Do bolo. E, a gente ensinando mesmo, falando, não, fizemos isso, nessa questão aqui fizemos isso, e terminou assim, tem um pessoal em volta da gente, e Daniel, lá só tem assim tubarão, sabe? Só tem aqueles caras foguete mesmo, avião. Então, ver aquele pessoal que a gente admira, que são nossos heróis, assim, vamos dizer, né? Que são nossas Era a sua referência e você foi lá, referenciado. Eles perguntando para mim, Pasqualino, mas isso aqui, como você fez? Cara, aquele dia valeu muito a pena. Eu falei pro Michael ainda, falei, cara, que pena que a gente não veio com assessoria, estava gravando aqui, porque isso é um negócio que eu queria mostrar para minha filha quando ela crescesse. Falei, olha aqui o trabalho que o pai fez, como foi reconhecido até por outras cidades. O Michael hoje está numa pasta de vereador, né? Ele é vereador, foi eleito aí com 1.300 e poucos votos. Está fazendo um trabalho muito bem feito, né? Especialmente aí com a parte dos professores. O Michael, ele teve a oportunidade, né, por ter sido gestor aqui, também por oportunidade do prefeito, professor Rodolfo, de se preparar, né? Então ele sabe exatamente como funciona uma prefeitura. É um negócio que eu não tive a oportunidade, que eu gostaria de ter tido, de ser. Eu sempre brinco com os vereadores e com os gestores, né? Com os secretários municipais, que eles tinham que trocar de lugar pelo menos um mês que fosse. Por quê? Porque o vereador, ele está na ponta. Então, se o munícipe tem alguma reclamação, ele vai em cima do vereador e tem que ir mesmo, porque o vereador se propõe a ser o porta-voz da população, representante. Então, ele está lá no bairro, é ele que está no mercado, é ele que está na igreja, é ele que está ali acessível para a população. Durante a gestão minha e do professor Rodolfo, por exemplo, né, você passa sinais para os empresários das cidades, circunvizinhas, tudo, que Várzea está progredindo. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros é uma conquista que viabiliza os negócios na cidade. Primeiro, que abaixa o custo de seguro na cidade. Segundo, que traz segurança para especialmente para algumas empresas que têm alguma espécie, né, natureza do serviço mais arriscada. Nós estivemos na Elequeiroz, por exemplo, quando trocou, agora é do grupo Oswaldo Cruz, que é um grupo multibilionário, com B mesmo, né? Só a Elequeiroz, o faturamento dela é mais de 1 bilhão por ano, né? Então, eles compraram 100% das cotas acionárias da Elequeiroz, e quando eu e o Rodolfo estivemos lá, o presidente falou pra gente, eu posso escolher onde eu vou investir, né? Eles têm outra planta, se eu não me engano, em Camaçari, e eles falaram assim, a gente vai investir em Várzea Paulista. Que legal. Por quê? Porque aqui tem um prefeito que gosta da cidade, está cuidando da cidade, está construindo um hospital. Então, você dá um sinal para as empresas que a cidade está bem, está sendo bem gerida e que, portanto, elas podem confiar e se instalar no município. Por isso que eu digo que essa é a parte que nós ajudamos o shopping, né? A cidade estando bem gerida, você dá uma demonstração que a pessoa pode investir, o município também, os munícipes, né, de abraçarem o projeto, de frequentarem o shopping, também dão essa segurança para que os investidores ampliem e aprimorem, coloquem mais tecnologia.
Nós trouxemos também o Poupa Tempo, né, que hoje está instalado dentro do shopping. Também o Poupa Tempo, que é dos serviços do Brasil, um dos mais bem avaliados. Antigamente o pessoal tinha que ir para Jundiaí para tudo. Né? O pessoal tinha que ir para Jundiaí para qualquer tipo de documentação. Hoje nós temos o Poupa Tempo e temos também o posto de atendimento virtual da Receita Federal. Ok, importantíssimo. Que também, hoje em dia, a pessoa não precisa sair da cidade. Não precisa, faz quase tudo aqui dentro da cidade. Então, alguns dados que valem muito a pena também registrar, que as pessoas não sabem, que em Várzea nós temos uma universidade pública. Nós temos uma universidade pública. No começo do nosso mandato, nós tínhamos pouco mais de 100 alunos na Univesp e hoje nós temos mais de 300, chegando a 400 alunos na Univesp, mas o dado principal não é esse que eu costumo me referir. O dado principal é que antes nós tínhamos 100 e poucos alunos, a maioria eram de outros municípios. Por quê? Porque assim, eu vou prestar a Unicamp. A cidade de Campinas não pode escolher quem que vai passar na Unicamp. Se passar alguém do Brasil inteiro, fazer o vestibular e passar, vai ser chamado. A Univesp é a mesma coisa. Então nós não podemos interferir no quem vai passar, quem vestibular. Vai cursar. Não podemos. O que nós podemos fazer é divulgar para que os nossos jovens saibam que nós temos a universidade aqui em Várzea, que nós temos mais de 10 cursos certificados pelo MEC, um laboratório com quase 40 computadores, lindo, climatizado, acessível, no centro da cidade. Então, o que nós fazemos? Nós vamos divulgando em todas as escolas de ensino médio na cidade, e eles vão e prestam vestibular e acabam entrando. Então, o grande número não é só o número, quase o dobro de alunos que nós temos hoje na Univesp. A maior conquista é que mais de 60% hoje são de Várzea Paulista. Então, você está me falando que Várzea não estava divulgando, mas estava preparando esses alunos para passar uma universidade, uma faculdade. Também não era um polo bonito, como foi também outra entrega do nosso governo, né? Que não era tinha a Univesp, mas não tinha a estrutura que nós temos hoje, é de primeiro mundo. Nós estamos também fornecendo cursos profissionalizantes do Senai, gratuitos para a população, também nesse polo, né, de tecnologia que nós criamos. Os professores do Senai chegam e ficam, nossa, que lindo, que espaço maravilhoso que vocês têm aqui. E eles dão cursos em outras prefeituras. Eles falam assim, olha, Várzea Paulista está de parabéns pelo acolhimento dos alunos, pelo que é oferecido para os alunos, pela estrutura que vocês estão dando. Então, é assim, divulgar, né? Divulgamos e o povo corresponde. O governo está no caminho certo, né? Uma coisa que eu fiquei muito feliz durante a vereança, né? Alguns projetos de lei que eu coloquei que se mantêm firmes até hoje, né? As pessoas podem até questionar algumas decisões, mas eu era convicto e levei até o fim. Por exemplo, o projeto dos fogos de artifício, né? Eu fiz os projetos de fogos com estampido, hoje são proibidos em Várzea Paulista. Você pode falar, Fernando, mas eu escuto de vez em quando um rojão. Não tem como proibir, né? Não, é proibido. É difícil você parar, de fato, que impedir. Mas isso conscientiza a pessoa. A partir do momento que você proíbe, né, a pessoa, se ela estiver soltando fogos, se for uma coisa corriqueira, tiver a polícia pode ir, parar, viu, você está infringindo a lei, você vai ter que responder por isso. Então a pessoa ela já entende que ela não pode, né? É igual quando tinha a lei seca perto das eleições. Tinha lei seca, mas tinha gente que bebia. Porque é difícil realmente, mas que as pessoas já sabiam. Por quê? Você traz luz numa questão que as pessoas antes não se importavam. Quando você solta fogos, você está prejudicando. Na época que eu fiz a lei, as pessoas não falavam tanto do espectro autista, do transtorno do espectro autista, que hoje é bem comentado. E na época eu cheguei a convidar algumas mães para ir dar o depoimento na Câmara, convencer os vereadores que era necessário. Tivemos resistência de algumas torcidas organizadas, de donos que vêm de casas de fogos também. Mas hoje em dia é lei, né? Diminuiu muito. Quem mora perto de beira de campo de futebol sabe que hoje não tem
mais aqueles fogos que estouravam domingo de manhã, sábado à noite, diminuiu também em outras coisas que temos na cidade, eventos oficiais, hoje não temos mais fogos também, então é uma conquista e a gente vai trabalhando cada vez mais, também fazendo campanha para conscientizar a pessoa que a sua felicidade, o momento, eu sei que você está feliz, que seu time ganhou, ou que seu filho fez aniversário, ou que é Natal, ou Ano Novo, mas a sua felicidade ali não precisa estragar. O sim daqui tá virando não lá, né? E é muito grave mesmo, né? As crianças chegam a ter algumas crises realmente de se machucar, que é difícil acalmar a criança, animais chegam até mesmo a morrer por causa desse arroubo de felicidade que as pessoas têm. E outra lei eu coloquei, por exemplo, Daniel, a lei da ficha limpa municipal, eu proibi o voto secreto na Câmara Municipal, Varza Paulista, antes o vereador podia votar secretamente lá. Proibi 13º salário e férias para os vereadores, para o prefeito e para o vice, porque na época não era pago, mas tinha um movimento de alguns vereadores que queriam passar a receber e receber retroativamente. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, você não pode mudar o jogo, a regra do jogo no meio do jogo. Quando vocês se prontificaram a serem vereadores, vocês sabiam que não tinham. Agora vocês não podem. E aí eu falei assim, quer saber, o melhor jeito de encerrar essa discussão é propor um projeto. Coloquei um projeto de lei também que regulamenta o lançamento de gases e poluentes, por exemplo, também mau cheiro na cidade. Eu sei que algumas empresas hoje ainda cometem esse delito, mas hoje o município tem controle maior e ferramentas para notificar, para multar se precisar, porque pode acontecer, saiu. Pô, mas como que você vai resolver isso daí? Quanto tempo você tem? Como que você vai fazer? É recorrente? Toma multa. E pode ter certeza, diminuiu muito. Quem mora ali na região que eu moro, ali no São José, na Jardim Itajaí, ali sofria muito com a Dora, o pessoal no Mirante também diminuiu demais. Hoje em dia é esporádico, antes era sistemático. Então, outro projeto de lei muito bom, um projeto que é difícil explicar para as pessoas, é difícil as pessoas entenderem, mas que funcionou muito bem, Daniel. Quando eu era vereador, um loteador, eu vou fazer um loteamento aqui na cidade. Eu pego a autorização da prefeitura, eu faço as ruas do loteamento. Antigamente, o loteador ele tinha a obrigação de se responsabilizar por aquele asfalto por 5 anos. Por 5 anos. Só que vamos lá, comprei a área, fiz o asfalto lá, começa a contar o tempo de 5 anos. Até eu dividir tudo, até estar funcionando, até vender, até as pessoas começarem a construir, já passou os 5 anos. Não tem nem carro passando lá direito. O que acontecia? O cara fazia aquele asfaltinho, casquinha de ovo, deixava lá, vendeu tudo, estava bonito. A hora que as pessoas de fato iam morar lá, estourava tudo. E aí ficava por quê? Para o município pagar a conta. E o dinheiro do município não é diferente do nosso dinheiro na nossa casa. O recurso, a fonte de recurso é um só tem um tesouro. Então, se você gasta o dinheiro do município para arrumar o asfalto, que era o cara ter feito bem feito, você está deixando de investir em educação, em saúde, em segurança, em iluminação pública, em tudo. Gasta assim outra coisa, né? Para ficar arrumando serviço mal feito de cara que ganhou dinheiro ali. O que eu fiz? Mudei de 5 anos para 20 anos a responsabilidade. Então, o cara, ele vai fazer um loteamento, vai lançar um prédio, alguma coisa, ele faz lá uma rua, uma via de acesso nova, ele tem a responsabilidade por 20 anos. Se ele não fizer bem feito, ele vai ficar 20 anos pagando. E pode acreditar, tem loteador na nossa cidade que mês sim, mês não, tá arrumando rua. Até hoje. Que bom, então na verdade quem está comprando o bairro loteado aqui pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo e, na verdade, agora, né, que as pessoas já estão entendendo, que os loteadores estão entendendo isso, ele já faz bem feito. Ele prefere gastar uma vez só, senão ele vai ficar 20 anos pagando asfalto. Ele vai gastar muito mais se ele fizer mal feito. Então, fiscal do povo aí. É. Obrigado, Fernanda.